Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é um assunto muito importante que eu vou falar de vida. Como que a gente consegue mudar a nossa vida mesmo após um tratamento de câncer? E o tema que eu coloquei aqui é vida após o câncer. Como um bom acompanhamento faz toda a diferença. E como é importante o paciente e o médico caminharem juntos, para um ali se apoiando ali no outro, né? É fato que o médico dá apoio para o paciente, mas o contrário também existe, porque o paciente, quando o médico vai caminhando com o paciente, ele também se sente mais seguro com o tratamento que ele está fazendo. Ele vê ali se o que ele está fazendo, se o seu tratamento está dando certo ou não, né? Então, como é importante um paciente, dentro do seu acompanhamento, manter o contato com o seu médico e dali para frente, com certeza, se ele fizer isso, a saúde dele vai melhorar. Isso eu não tenho dúvida. E as minhas pacientes que conseguem fazer isso, eu vejo ali uma diferença bem grande ali no resultado e na percepção do próprio paciente com o resultado do seu tratamento, porque ele se sente mais seguro, ele se sente mais apoiado. Então é sobre isso que eu vou falar, repetindo o tema de hoje, é vida após o câncer, como um bom acompanhamento faz toda a diferença. E a importância desse tema, ele não é um tema só para a gente pensar que o acompanhamento do câncer somente depois que termina o tratamento. Porque o acompanhamento ali, portanto, essa continuidade da presença do médico ali, ajudando o seu paciente que teve o diagnóstico de câncer, ele vai ser super importante para todos os momentos ali do seu tratamento, não só para determinar as metas, para determinar o sentido do tratamento, mas também para definir ali as rotas, se a gente precisa às vezes recalcular a rota, ou às vezes precisa de uma palavra de incentivo, ou às vezes precisa de uma coisa a mais, como um tratamento, como uma cirurgia, um antibiótico, um remédio. Então, como que esse acompanhamento vai fazer diferença? Para quem está chegando agora, seja bem-vindo. Meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer no Rio de Janeiro. Eu com muito orgulho. Foi uma residência que envolveu 2 anos de cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, que eu fiz. Depois eu fiz 3 anos de cirurgia oncológica. E a cirurgia oncológica, para quem não sabe, é uma super especialidade que o médico, né, o cirurgião, ele sai ali com vários superpoderes em que ele consegue não só entender o câncer como um todo, mas também fazer vários tipos de cirurgias diferentes
E essas cirurgias, como o câncer, ele pode ser uma doença muito desafiadora, um paciente com câncer ele pode precisar dessa combinação de cirurgias que o cirurgião oncológico aprende, e com certeza isso aumenta a segurança do tratamento do câncer, né? E a gente está falando aqui de uma especialidade cirúrgica que é super consolidada no Brasil e no mundo, que é a cirurgia oncológica. E por tratar pacientes de câncer desde aí de 2009, diretamente, quando eu entrei no Instituto Nacional de Câncer, eu fui percebendo que ali, por trás daquele paciente, por trás daquele diagnóstico, que sim, precisa ser tratado de maneira técnica, qual é a doença, qual é o tumor, qual é a localização, qual é o estadiamento, como que ele está no corpo, qual é o melhor tratamento, qual é a cirurgia, como fazer a cirurgia, como recuperar de uma cirurgia, como ir para a próxima etapa de uma cirurgia. Então eu fui percebendo que por trás também desses ensinamentos poderosos lá na minha residência, no Instituto Nacional de Câncer, eu percebia que tinha uma pessoa ali por trás, enfrentando tudo aquilo, todo aquele turbilhão que é o diagnóstico do câncer. Então eu fui vendo ali que aquela pessoa que estava ali tinha vários detalhes que fogem do livro, que são detalhes super importantes. Se essa pessoa tem um filho, uma família, tem um marido ou uma esposa, tem um emprego, estava ali, né, numa rotina X, estava ali fazendo exercício ou não, tendo bons hábitos de saúde ou não, toda uma história pessoal, né, tanto também das coisas que fazem bem para ela, como as coisas que fazem mal também do ponto de vista emocional, da gestão das emoções. Então, isso tudo me chamou a atenção e entender que o tratamento do câncer, ele também precisa olhar para esses detalhes, para o que o paciente está sentindo ali em cada fase. E se a gente tiver, né, por isso o título da live, Vida após o câncer, como um bom acompanhamento faz toda a diferença. Então, como que se a gente consegue dar um bom acompanhamento para o paciente, né, você ser um apoio emocional também, um apoio também do ponto de vista médico para aquele paciente, como que aquilo vai lá na frente gerar para esse paciente uma vida melhor. E digo mais, a vida melhor, mesmo após um tratamento, mesmo após um diagnóstico de câncer feito recente, se esse paciente sente do seu médico uma vontade de ajudar esse paciente, uma sincera e verdadeira fonte ali de alguém, de força, de alguém ali que está de verdade se importando com aquele paciente, como que ele vai se sentir mais seguro. E como eu falei, eu sou cirurgião oncológico e muitas vezes eu faço cirurgias muito grandes nos meus pacientes, cirurgias até desafiadoras, com horas de cirurgia ou com períodos maiores de internação, se for uma cirurgia muito grande. Outras, né, menores, quando é uma cirurgia robótica, um paciente vai embora no outro dia de uma cirurgia. Mas eu quero dizer que esse preparo todo, ele serve para dar apoio para cada paciente em cada situação. E isso vai ser muito importante. Não só o paciente perceber que existe esse cuidado, mas também ele usar desse cuidado, né? Se ele percebe que é importante. Por isso aqui o recado principal da minha live, do paciente, né? Você que está me ouvindo, se você já tratou o câncer ou você conhece alguém que está tratando o câncer,
você entender que manter o seu acompanhamento frequente no seu médico, conforme ele te orientar, ou ele te orientou, para fazer os retornos direitinhos, e ter o contato dele pessoal, se possível, para durante esses intervalos entre as consultas você poder se sentir acompanhado por ele, em poder contar com ele, perguntar, fazer perguntas para ele e ele poder te responder, como que isso vai ser importante. Então, como eu disse ali, o tratamento como um todo, ele pode ser até potencializado, né? O resultado desse tratamento ele pode até ser potencializado com acompanhamento bem feito desde o início. Por que eu falo assim? Porque desde o início, quando o paciente ele chega aqui comigo com um diagnóstico de câncer, a primeira coisa é que eu preciso entender que esse processo gera, né, e gerou muito medo, muita preocupação para ele. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer aqui numa consulta médica ou aqui presencial, né, e hoje essa semana eu tive vários pacientes que fizeram o primeiro atendimento aqui comigo, primeira vez, ou por teleconsulta, outros vieram por consulta ao vivo, né? Aqui no meu consultório, na Clínica Almeida Leite, em Vitória, no Espírito Santo. Então, o que me deu aqui um estalo, né? É que realmente essas pessoas, a primeira coisa que eu preciso fazer é ouvir essas pessoas. Eu preciso ouvir quais são suas preocupações, seus medos, o que ela está esperando aqui desse tratamento. E saber um pouco da sua história, como eu falei, eu preciso também entender ali qual o contexto que aquele câncer surgiu. O fato é que, para o paciente, muitas vezes, parece que o câncer surgiu de uma hora para outra. Parece que ele estava ali na sua casa, fazendo suas coisas, cuidando da família, cuidando de tudo, cuidando das pessoas ali na sua rotina, e descobriu o câncer. Então, como às vezes essa descoberta ela vem junto também com novas descobertas, no sentido, depois que vem o diagnóstico, a gente começa a lidar com os exames que vão sendo feitos para o estadiamento, para entender como que está aquele câncer no corpo. Às vezes, a cada exame ele pode até mesmo ter alguma notícia que surpreende ele. Poxa, caramba, descobriu uma outra área ali que está afetada, descobriu que a doença de alguma forma precisa de um tratamento a mais do que o doutor inicialmente pensou. Então isso dá uma certa insegurança. E está aqui o médico então para ajudar esse paciente e também entender que, e o motivo aqui da minha fala, entender que é relativamente uma situação que acontece, né? Não é para todos os pacientes, né? Tem pacientes também que a gente vai fazer os exames e entende, olha, graças a Deus não tem nada, não tem mais nada, a gente vai lidar com isso que apareceu. Mas outros vão aparecendo, outras lesões, às vezes, que a gente não estava ali vendo naquele exame que foi feito, que diagnosticou o câncer, mas que lidar com essas notícias vai ser importante no sentido de essa é a minha verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É bíblico, né? Conhecereis a verdade vos libertará. Ou seja, através dessas verdades ali é que a gente vai dar o tratamento. Se a gente então entende que a doença, por mais que a gente descubra ela e ache que ela apareceu do nada, ela não surgiu do nada. Possivelmente ela estava ali se desenvolvendo durante um tempo. Algumas vezes a gente consegue definir mais ou menos um tempo que aquela doença estava instalando, mas outras vezes não. E aí
a gente entender que, como aquela doença não também surgiu de uma hora para outra, a gente entender que a gente tem tempo, não para gastar com futilidade, mas a gente tem tempo para programar o tratamento e dar um tiro certeiro. O que eu aprendi lá no Instituto Nacional de Câncer é que quando você programa bem o seu tratamento, começa ele no tempo certo e segue ele e dá apoio para o paciente para ele tolerar seu tratamento, para ele fazer o tratamento e ele consegue fazer, a chance de um resultado melhor é muito maior. Então, nesse momento que eu estou ouvindo meu paciente também, eu estou ali entendendo isso, que ele está com medo, está preocupado, né? Que isso espalhar de uma hora para outra, né? E ali, cada medo ali eu vou captando e depois a gente vai combatendo esse medo de frente com informação. A primeira coisa ali então que eu vou fazer ali para combater esse medo é a informação. Olha, informação, o seu câncer não é tão perigoso como você pensava. O seu câncer, você está com medo de ser operado, não vai precisar de uma cirurgia tão grande. Olha só como a informação ela já vai ajudando a combater o medo. Então, isso vai ser importante, né, no acompanhamento também, né? Por que eu estou explicando isso? Porque durante o acompanhamento, durante os dias que vão se passando, vai surgir às vezes um medo que o paciente não falou com o médico. Vai surgir um desconforto que vai preocupar ele. Então, se ele já está ali desde o começo, desde a primeira consulta, trilhando um caminho com mais proximidade do seu médico, por exemplo, cirurgião oncológico, que é o que eu faço aqui com meus pacientes, isso vai dar muito mais segurança para o paciente. Isso vai fazer com que ele caminhe de uma forma mais firme. Porque sempre quando a gente está em dúvida ou a gente está hesitando em fazer alguma coisa, as nossas ações elas não são feitas com toda a energia que a gente tem. A gente gasta energia pensando, será que é isso? Será que não é? Será que eu vou naquele médico que várias pessoas estão me indicando? Aí um indica um, outro indica outro, e vai, e a pessoa não firma, e aí ela não caminha com força. Então, como que isso vai ser importante? Tanto é importante você escolher seu médico, como é importante também depois que você escolheu e viu que está indo dando certo, né? Não é nada de errado você mudar de médico, mas você descobriu que aquele médico está te fazendo bem, segue com ele. A grande coisa é que você vai caminhar com mais segurança, entende? Porque se você sente ali genuinamente que seu médico se importa com você e está ali junto de você, porque daí vier, com certeza você vai andar com mais força. Deixa eu ver aqui quem falou. A Bruna, psicóloga, falou exatamente. Obrigado, a Bruna é psicóloga. A gente já fez uma live juntos aqui, em breve a gente vai fazer outras. Ela trabalha com pacientes oncológicos, é uma excelente psicóloga. Costumo mandar meus pacientes para ela. E esse apoio emocional é fundamental. E lembrando que o tratamento do câncer ele é multidisciplinar. Não dá para um médico pegar, bater no peito e falar, não, isso aqui é comigo, tudo aqui é comigo. Não é. O tratamento do câncer não é um cantor solo, é um coral. Então, se o paciente, desde o início, desde o seu tratamento, né, começar a ser acompanhado por esses múltiplos profissionais, sem pensar que está fazendo coisa a mais, sem pensar, meu Deus, será que é muito para mim? Não. No início pode ser que seja muito, mas o fato é que depois que você vai começando o tratamento e ele engrena, as coisas vão ficando mais fáceis, as dúvidas vão sendo combatidas com a informação, o medo também começa a ser combatido com ações, né? Um dos maiores inimigos do medo é a ação. Então, no momento que você está ali na sua primeira consulta, você já está agindo. Você está dando o seu primeiro passo
para entrar no controle da situação. É sobre isso. Quem teve câncer de garganta pode beber bebidas alcoólicas? Yasmin está perguntando. Olha, Yasmin, bebida alcoólica, hoje na ciência, a bebida alcoólica não tem assim uma dose que é permitida para todos ou uma dose recomendada. O fato é que exames feitos, né, alguns estudos científicos para comprovar, né, a dose que uma pessoa pode tomar de bebida ou não, eles são muito falhos. É muito difícil a gente fazer um estudo científico que realmente comprove que o álcool pode fazer bem, por exemplo. Então a gente sempre tem que olhar esses estudos com uma dúvida. O álcool, para quem teve câncer de garganta, tem que entender também, seja qual for a pessoa, que o câncer de garganta está muito associado também ao tabagismo. Nem sempre, mas pode estar associado fortemente ao tabagismo. E bem comum de estar associado ao tabagismo e ao alcoolismo. O alcoolismo também, ou mesmo o consumo de álcool em excesso, ele atrapalha também na nossa imunidade, na imunidade celular também. E a imunidade, para quem tratou o câncer, ela é muito importante. Então, quem fez tratamento de câncer deve evitar o álcool. Não é que você não pode beber zero, mas você precisa conversar com o seu médico, porque aí cada paciente vai ter uma recomendação, mas você deve evitar ao máximo beber demais, né? Aquele dia que a pessoa às vezes no fim de semana bebe, não para. Isso é muito prejudicial. Não só atrapalha do ponto de vista nutricional, emocional, desregula o corpo inteiro e atrapalha a imunidade. O corpo, a nossa imunidade, o nosso corpo, ele também combate o câncer. Não é só o tratamento que combate o câncer. A nossa imunidade está ali também. Então, a gente fazer tudo para ter uma imunidade melhor vai ajudar. Pode ser que alguém, ao consumir bebida, pode achar que tem a falsa sensação que está combatendo ali de alguma forma um desconforto emocional que está tendo, de alguma forma está ali extravasando ali no álcool, mas isso é muito perigoso, porque isso está mascarando, né, uma necessidade emocional que você tem de fazer uma terapia, de ter um apoio de uma pessoa, ou mesmo de buscar a ajuda dos seus familiares, de buscar a amizade, de buscar o amor, de buscar muitas vezes até o perdão de coisas que aconteceram, que às vezes alguém pode descontar no álcool. Então tem que ter muito critério aí para você pensar, né? Ou alguém que você ama, né? Que não sei qual é o caso, né? A pergunta, né? Se é você ou alguém que você ama, mas realmente precisa dar muita atenção, né? Às vezes precisa de psicólogo, de psiquiatra, para cuidar de alguém que está com dificuldade de controlar a bebida, tá bom? Porque ela é muito prejudicial. Minha irmã faleceu de câncer, bebia, fumava. Quando descobriu o câncer, desceu à sepultura com 3 meses. Então, Ilma, muitas vezes a gente não consegue falar por que um paciente teve câncer. Muitas vezes eu não consigo falar. Não consigo falar, por que uma paciente jovem está com um diagnóstico ou uma suspeita forte de câncer. Às vezes a gente não consegue explicar. Outras vezes a gente consegue, olha, é porque seu caso tem casos na família, pode ser que tenha uma síndrome hereditária. Pode ser, por exemplo, nesse seu caso, do exemplo seu e da sua irmã, que ela fez por merecer. Não me entenda mal, você que está me ouvindo, ouça amor nas minhas palavras. Fez por merecer no sentido de
A pessoa que fuma, que bebe em excesso, ela está ali, infelizmente, prejudicando o corpo, ela está caminhando ali para vários problemas, né? Está caminhando para vários problemas de saúde, infelizmente. Não tem para onde correr, é só às vezes uma questão de tempo. Então, infelizmente, às vezes a pessoa acaba tendo aquilo que ela plantou, né? Se a gente planta cenoura, a gente colhe cenoura. Se a gente planta tomate, a gente colhe tomate. Então, se a gente planta amor, se a gente planta saúde, se a gente planta cuidado, não importa se você para trás não plantou saúde, mas e daqui para frente? O que você pode fazer para plantar saúde, para você colher saúde? É sobre isso, né? Então, às vezes a gente não sabe por que apareceu um câncer, mas a gente precisa dar um para quê. Eu preciso ajudar meu paciente, né, nesse acompanhamento, né, porque às vezes não consigo em uma consulta ajudar meu paciente a achar um para quê que aquele câncer apareceu. Porque às vezes é a primeira consulta, o paciente ainda está ali lidando com aquilo, ele ainda está triste, ele não está na condição às vezes de pegar de protagonista, né? De pegar e ir para cima. Mas eu tenho que dar o tempo dele, eu tenho que ir sentindo ele. Por isso o acompanhamento, inclusive durante o tratamento, é importante. Porque no momento certo, eu vou ajudá-lo a entender ou a enxergar que existe um para quê. Para que apareceu esse câncer na minha vida? Se eu quiser dar um para quem que mude a minha vida para melhor, né? Então, o título da live, A Vida Após o Câncer. Como um bom acompanhamento faz toda a diferença. Então, o médico ajudar, né? No meu caso, hoje, eu faço um programa especial de acompanhamento com as minhas pacientes, que tem não só consultas periódicas, médicas, mas também tem um espaço, né, encontros online individuais comigo, de 1 hora, que eu deixo um espaço justamente para trabalhar não só autoconhecimento, não só de ver o câncer de uma outra forma, ou trabalhar bons hábitos, ou trabalhar os medos, trabalhar as dificuldades, às vezes até de relacionamento, ou ajudar um paciente a entender que ele precisa de ajuda de um psicólogo. Então esse programa que eu criei é fundamental para isso. E muitas pacientes minhas já fizeram, com resultados incríveis. Mas por que eu estou falando isso? Para dizer que muitas vezes com esse período acompanhando, né, ou às vezes só até no fim do tratamento, daqui a 2, 3 anos o paciente entende, nossa, esse câncer mudou minha vida, ele mudou minha vida para melhor. Nossa, doutor Alex, faz sentido isso? Faz. Então, há cerca de 6 anos, isso foi lá no Hospital das Clínicas, que eu trabalhava lá como cirurgião oncológico. Trabalhei lá por 8 anos como cirurgião oncológico, e lá eu ficava muito no serviço de ginecologia oncológica, dando apoio também, fazendo cirurgias do aparelho gastrointestinal e fazendo cirurgias de câncer de pele, melanoma, sarcomas, várias cirurgias que o cirurgião oncológico faz. Mas nesse período que eu fiquei lá, de 8 anos, eu tive contato com muita gente, muitos pacientes, eu pude operar muita gente e cuidar de muita gente. E lá, há 6 anos atrás, né, uma paciente minha chegou para mim, muito jovem, com câncer de colo de útero, e eu examinei ela, fiz uma cirurgia, uma esterectomia radical. Ela ficou bem da cirurgia. Depois a gente descobriu que ela precisava fazer quimio-radioterapia, ela fez. E essa paciente chamava muita atenção quando ela foi, nas primeiras consultas, que ela andava muito estressada, muito presa ao trabalho, muito lidando assim com situações de alto estresse, principalmente no trabalho. E essa paciente, né, eu via isso, esse sofrimento, né, além da doença, ela mesma por si só, né, e fez a cirurgia. Depois eu fiquei acompanhando ela com minhas consultas médicas,
né? No início a cada 3 meses, até dar 2 anos, depois a cada 6 meses, até dar 5 anos. Nesse período a gente vai fazendo exames, né? No caso do câncer de colo de útero, a gente vai colhendo preventivo, vai fazer ressonância, vai fazer tomografias periódicas. E eu ali sentindo, conversando com ela um dia, né, que ela já estava bem curada, já ali com o seu namorado, já ali com a sua vida refeita. Ela mudou de setor no seu trabalho, depois ela até acho que saiu do seu emprego e foi para outro, né? E mudou a vida dela, né? Ela chegava ali já com roupa de academia, chegava feliz, né? Então, por que eu estou contando isso? Porque saiu da boca dela, ela falou para mim, doutor Alex, depois que o câncer, que eu tive câncer, a minha vida melhorou, a minha vida mudou. Eu passei a olhar mais para mim, eu passei a cuidar mais de mim, eu passei a perdoar mais, eu passei a olhar para mim com mais amor, com menos rigidez, com menos crítica, permitindo fazer coisas que eu gosto. E hoje eu sou muito mais feliz. Então eu não estaria falando isso aqui para você que está me ouvindo hoje se eu não tivesse ouvido dela e de várias outras pacientes. E então, quando chega um paciente novo e eu começo a acompanhar ele durante o tratamento e continuo depois, é porque eu sei que existe uma chance grande. Não dá para a gente garantir, lógico. Algumas situações a gente não consegue reverter uma doença, sim. Muitas situações a gente precisa minimizar e controlar a doença e a gente não consegue curar, mas outras vezes a gente consegue curar totalmente a doença e esse paciente vai viver dali para frente. Ele precisa retomar a sua vida, ele precisa viver melhor. Esse é o objetivo. Então, a gente acaba, né? Eu acabo ajudando também, e aqui é o convite de pensar assim, que não é o que a vida fez comigo, olha o que a vida fez comigo. Não, não é assim, se sentindo vítima, que a gente vai mudar algo em nossa vida, mesmo que seja um problema tão grande como um câncer. Mas é o que eu faço com o que a vida fez comigo? O que eu faço para daqui para frente ser protagonista? Em fazer o que precisa ser feito, em tratamentos, em acompanhamentos, em acompanhamentos com outros profissionais, psicólogo, acupunturista, psiquiatra, educador físico, fisioterapeuta, médicos, oncologistas, radioterapeutas, oncologistas, cirurgiões. Então precisa dar o máximo. Então, quando a gente dá o nosso máximo, a gente tem uma chance de vencer muito grande. É sobre isso, minha gente. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, eu vou continuar. O senhor é oncologista geral? Boa pergunta, Cláudia! Eu sou cirurgião geral de formação. Eu sou cirurgião oncológico. A minha principal área de atuação é cirurgia abdominopélvica, ou seja, a área da minha formação mais forte que eu tive na residência foi no aparelho digestivo e ginecológico. Por que isso tão forte? Porque assim eu sou capaz de fazer praticamente quase todas as cirurgias na barriga. E por que isso é importante? Porque uma paciente com câncer espalhado, por exemplo, um câncer de intestino espalhado, ou um câncer de ovário espalhado, ela pode precisar de cirurgias em toda a barriga, em todo o abdômen. Então, na semana retrasada, por exemplo, eu fiz uma cirurgia de um paciente meu com câncer de intestino e que durante a cirurgia eu percebi que ele tinha outras lesões fora dali onde existia a doença principal, que às vezes os exames não mostram com integridade tudo. Os exames são muito bons, são muito bem feitos, mas tem ali
um certo grau de alterações que a gente descobre durante a cirurgia. Então, a minha formação de cirurgião oncológico permite lidar com essas alterações de uma maneira com mais propriedade, porque eu tenho muita experiência nisso, nessas cirurgias grandes. Então, é por isso. E aí, associar outras cirurgias que outros cirurgiões não fazem pela formação. Por exemplo, câncer de pele, melanoma, tumores raros, tumores de braço, de perna, tudo isso eu faço, porque são tumores raros e que na minha formação eu tive isso com muita força. E eu trabalhei com isso desde que eu terminei em 2012. Eu sempre trabalhei em serviços do SUS. Tá, Rosa? Hoje eu não trabalho mais, desde 2022, dezembro. Mas durante 16 anos eu trabalhei intensamente no SUS. Praticamente 90% da minha carga horária eu dedicava ao SUS. Hoje eu trabalho aqui no meu consultório, eu só atendo mesmo particular. Paciente que chega para mim e tem plano de saúde, eu consigo usar o plano de saúde para pedir exame, para pedir uma cirurgia, para fazer todos os procedimentos, praticamente todos. E o paciente, como eu faço cirurgias e faço atendimentos particulares, eu não sou vinculado a nenhum plano, ele combina comigo um valor e fecha por ali. E esse valor também inclui meu acompanhamento. Então, quem vira paciente do Dr. Alex, mesmo aqueles que não precisam de uma cirurgia, ele acaba recebendo ali um acompanhamento que não existe tão fácil assim, né? Normalmente, né? É lógico, tem muitos outros médicos muito bons também que também fazem isso. Mas se você achar um médico que se importa com você e que você goste dele, fique com ele, tá bom? Ou se você está ali no seu tratamento e não está seguro, vale a pena pegar uma outra opinião, nem que seja para o seu médico. E essa semana eu recebi uma paciente aqui com câncer de pâncreas, em que ela veio de Minas Gerais, aqui em Vitória, tá? E ela tinha um câncer espalhado. E ela fez um tratamento e infelizmente ela não tinha indicação mais, não tem mais indicação de cirurgia. Mas ela tem uma vida inteira pela frente, ela tem um tratamento inteiro pela frente. Então, eu acompanhar ela dali para frente, para ajudar ela também a ressignificar a vida dela, para ajudar ela a entender também, não, olha, se você fez esse tratamento até aqui, tá tudo certo. Continue seu tratamento do jeito, agora eu vou te acompanhar, vou estar com você, vou estar aqui se você precisar de mim. Então é algo também importante, que às vezes você precisa ir no médico, pegar uma outra opinião para falar, simplesmente para entender, não, o tratamento que foi desenhado para mim, que fizeram em mim, está correto, é esse mesmo, então vou seguir com mais força. É isso, entende? Obrigado pelas perguntas. E a Cláudia perguntou, fez a cirurgia da minha mãe, Olivia, de Domingos Martins, esse médico é maravilhoso. Ah, obrigado. Olha, eu fico muito feliz, obrigado, Cláudia, quando eu vejo alguém que operou comigo, não importa da onde, às vezes de muito tempo, às vezes as pessoas que operaram comigo eu ainda tinha cabelo, mas eu fico tão feliz e emocionado, porque é sinal que o câncer tem cura, que é sinal que o câncer tem controle. Ou mesmo, se eu operei alguém, né, e vem um parente, né, e entende, e o paciente, às vezes, pela evolução da doença, não está mais entre nós, mas espiritualmente, ou da nossa crença, né, tá junto de Deus, né, seja qual for a sua crença, é muito bom também receber o carinho das pessoas, né, desses seus parentes, e como que a gente lembra, né, e tem um momento importante, às vezes faz uma oração, porque é isso que dá força pra gente, né, porque a grande coisa é que uma forma da gente honrar as pessoas que se foram é a gente cuidar ainda mais da gente, sabe, é a gente olhar com ainda mais amor para as pessoas ao nosso redor, é a gente curar na gente o que a gente precisa curar, é a gente honrar aquela pessoa que foi
e que às vezes você ficou triste porque ela foi pelo câncer, mas honrar ela cuidando de você, cuidando da sua saúde. É sobre isso. Pode dizer sobre a notícia que saiu de congelar células cancerígenas no câncer de mama? Olha, eu não sei exatamente que notícia é essa, mas isso, será que você está falando de crioterapia? Talvez seja, né? Eu não sei, eu tenho que ver essa notícia. Mas congelar células para fazer ali um tratamento, isso existe já há algum tempo. Isso é usado, por exemplo, em rim, câncer de rim, câncer de fígado ou metástase hepática, em que o médico espeta ali a doença, congela ela e o congelamento causa uma necrose e ela morre. Não sei se é disso que você está falando. E aí isso poupa alguém de fazer uma cirurgia. E o que a gente sabe é que cada vez mais a gente está estudando mais essas células e entendendo mais sobre o câncer. Então, outra coisa do acompanhamento, né, do tratamento, né, que o paciente está ali com o médico acompanhando ele, é que sempre vai ter algo novo, né? A medicina, ela está em constante mudança. Então, mesmo um paciente que faz um tratamento contínuo, por exemplo, uma quimioterapia, que não tem data para acabar, que ela precisa fazer aquela quimioterapia para controlar a doença por muito tempo, essa pessoa lá na frente às vezes pode descobrir ou pode entender ali o seu médico que pode fazer um outro tratamento diferente. Então, como que é importante, né, o médico continuar ali acompanhando o seu paciente, não importa se ele é um caso de cura, um caso de controle, não importa. Mas se ele está ali acompanhando com o médico de confiança, sempre vai ter uma coisa nova, sempre vai ter algo novo a se fazer, ou mesmo que seja uma medicação nova para controlar a dor, ou às vezes um sintoma que apareceu a gente vai ter que cuidar, né? Então, falando agora dos motivos, né, por que a gente faz um acompanhamento, depois, por exemplo, que termina um tratamento, é porque a gente vai, nesse acompanhamento, comparando os exames que o paciente fez logo no início com o do pós-tratamento. Normalmente a gente faz um exame, ou exames, né, uma bateria de exames, um tempo depois que termina o tratamento. Isso pode variar dependendo do tratamento. Ou é logo que faz o tratamento, ou 1 mês a 3 meses depois que termina o tratamento. Então, esse paciente, depois que termina o tratamento, aí ele vai entrar no que a gente chama de acompanhamento oncológico, segmento oncológico. E aí ele vai começar a fazer exames. Então, os exames que ele fizer ali vão servir para comparar com aqueles exames iniciais que ele fez, para entender se regrediu, ou se sumiu as alterações, ou como está sendo, como o câncer se comportou durante um tratamento. E aí depois, não só a gente tem esses exames, mas tem também consultas médicas. A consulta médica, ela é importante para o médico conversar com o paciente, né? Entender de novo o que tem ali para a gente cuidar, a recuperação ali, a reabilitação física, emocional, psicológica, sexual, familiar, profissional. Tudo isso o médico pode ajudar seu paciente a tomar algumas decisões, ou às vezes pegar um atestado, ou às vezes entender ali que ele já pode voltar a fazer uma coisa que ele gosta, ou voltar ao trabalho. Então esse acompanhamento vai ser importante, porque à medida que o médico vê ele como está o paciente, ele vai dar a conduta. E isso vai culminando também nos exames, né? E aí a gente vai comparando um exame com outro, um exame com outro, e aí sim, se ali
surge algum problema ou uma sequela do câncer, do tratamento do câncer, ou um sintoma novo, o médico está ali para ajudar. O médico vai estar ali para entender ali ou interpretar. O fato é, se você descobre o câncer no início, a chance de tratar e de curar é maior. Quem descobre o câncer já metastático também pode ser curado, mas o tratamento que ele vai ter para ficar curado, às vezes o caminho é mais longo. Não importa, a gente vai estar aqui durante todo esse tratamento dando atenção para o paciente. E o paciente pode contar com seus médicos, com toda a equipe. Mas o que eu quero dizer é que ele também pode ficar curado, alguém que tem um câncer metastático, ou controlado por muito tempo. Daqui a pouco eu vou falar sobre os conceitos de cura. Mas o que eu quero dizer também é que se a gente descobre a recidiva do câncer no início, a gente consegue curar ela ou controlar ela de uma forma mais fácil. Então, por isso que o acompanhamento é importante. E por que no começo o acompanhamento é mais de perto? A cada 3 meses, a cada 4 meses. É porque nesse período, principalmente nos primeiros 2 anos, existe ali um risco maior do câncer voltar. Não quer dizer que vai voltar, mas nesse período, estatisticamente, das pessoas que o câncer volta, cerca de 70% das vezes ocorre nos primeiros 2 anos. E das pessoas que o câncer volta, 95% voltam nos primeiros 5 anos. E 5% das pessoas que o câncer volta acontecem depois de 5 anos. Por isso que mesmo depois de 5 anos de tratamento, o paciente continua fazendo acompanhamento, nem que seja anual, né? É uma consulta mais tranquila, né? O paciente já está ali mais confiante, já está feliz, já está ali mais tranquilo. Mas é super importante, não só para fazer os exames que precisam ser feitos, mas para cuidar da saúde, para realmente cuidar da saúde, olhar para a sua saúde. Então isso vai ser importante. Então, nesse período, outra coisa que eu acho importante falar é que se o paciente, o médico fala, olha, volte daqui a 4 meses com esses exames, mas nesse período de 4 meses o paciente sente alguma coisa diferente no seu corpo, aí o médico está ali presente, né? Tem o meu telefone, né? Meus pacientes têm meu telefone. Doutor Alex, aconteceu isso. Olha, vem antes que eu vou te ver. Acha um horário na agenda, vem aqui que eu vou te ver. Porque dali para frente eu vou conseguir ajudar esse paciente melhor. Entende? Então, agora, isso já falei, né? Importante. A gente não vai ficar com medo do câncer, principalmente se a gente fez o tratamento direitinho, se a gente tolerou o tratamento, se o tratamento foi feito completamente, se a cirurgia foi bem, foi um sucesso. Então, o médico, quando termina o tratamento, ele realmente, né, pode assim dizer para o paciente qual foi a intenção daquele tratamento. Olha, o seu tratamento, a intenção dele é curar. Olha, o seu tratamento, a intenção é controlar. Mas para Deus nada é impossível, você pode ficar curado. Mas entenda que como é importante a gente, desde o início do tratamento, entender do nosso médico qual que é o objetivo do nosso tratamento. Se é cura, se é controle. Então isso aí vai ser muito importante, porque seta as suas expectativas e também você caminha com mais força. Mas, doutor Alex, existe cura do câncer? O câncer ele pode ser curado? Pode. Existe sim a cura do câncer. Mas se a gente for pensar, o câncer ele é uma doença considerada crônica. Crônica
E quer dizer o que, doutor Alex? Quer dizer que se um paciente teve o câncer, fez um tratamento, ele sumiu do seu corpo e ele nunca mais voltou, a gente pode dizer, olha, realmente, você ficou curado do câncer. Às vezes um paciente tem um tipo de câncer e morre de outra coisa. Esse paciente ficou curado do câncer. Sim. E, doutor Alex, como que eu vou saber se o meu caso é de cura ou se o meu caso é o caso do controle? Ou seja, a minha doença, se ela ficar adormecida e controlada por muito tempo, e eu fazendo as minhas coisas, e eu botando vida no meu tempo, né? O fato é que todos nós temos um tempo aqui na Terra, né? E para quem acredita em Deus, dependendo da crença, a gente pode entender que isso é assunto de Deus. Deus sabe quem fica curado e quem não fica curado. Mas o que a gente pode fazer é dar o nosso melhor. O que a gente pode fazer é agradecer todo dia que a gente está bem, que a gente está vivo, que a gente está ali lidando ali, pode ser que está lidando com um problema, né? Mas que nenhum problema é definitivo na nossa vida. Nenhum problema é definitivo. Pode ser então que a gente comece a entender que a gente pode botar mais vida no tempo que nos resta. Todos nós, nossa vida é infinita. Não importa se a pessoa tem câncer ou não, ou teve câncer. Mas todo mundo pode refletir como que a gente pode botar mais vida no tempo que nos resta. Eu vou, quando tá com meus filhos, prestar mais atenção neles. Quando eu estiver com a minha esposa, eu vou deixar meu celular de lado e vou ouvir o que ela tem para falar para mim. Eu vou ver menos televisão e sair mais para passear. Eu vou olhar menos o celular e vou sair para passear, fazer atividade física. Não importa. O que alimenta seu coração, você que está me ouvindo aí? Pode ser que o que alimenta seu coração é ir na missa. Vá mais na missa. Pode ser que o que alimenta seu coração é ler um livro, é estar com seu filho, com a sua filha, com o seu neto, com a sua neta. Fique mais com ele. Pode ser que o que alimenta seu coração é pintar. Pinte mais quadros, né? Ou ter um animalzinho de estimação, passeie mais com ele. Então isso é você botar a vida no tempo que te resta. Botar a vida no tempo que te resta também é você pedir ajuda para você lidar melhor com o que você está passando. É você fazer o tratamento correto para você ter o benefício dele, né? Procurar ajuda como minimizar os sintomas que eu estou passando aqui com esse tratamento para eu viver melhor. Isso é botar mais vida no nosso tempo. Então, isso é possível para qualquer pessoa. Então, estava falando aqui que Deus sabe, né, se a gente pode ficar curado ou não, ou se o nosso tratamento vai dar certo ou não. Mas a grande coisa é que a gente tem um forte indício disso. Qual que é o forte indício, doutor Alex? Que você está fazendo o tratamento certo, ou que você fez o tratamento certo, que você deu o seu melhor, que você está fazendo o seu acompanhamento direitinho com o seu médico. Tudo isso é um forte indício que você está indo no caminho certo. Ou mesmo se você é persistente e continua um tratamento do câncer, continua indo nas consultas, continua olhando para a vida com fé e esperança, você está dando o seu melhor, com certeza você pode confiar em Deus que você vai esperar e você pode esperar o melhor de Deus. Afinal, a cura, como eu sempre digo, ela não está daqui a 5 anos, daqui a 10 anos de acompanhamento do câncer. A cura, ela está no hoje. A cura está na sensação do hoje, da gratidão, da felicidade no hoje. Você não precisa esperar dar 5 anos para se sentir curado ou curada. Se você fez o seu tratamento direitinho, o câncer sumiu, por exemplo, e você está se sentindo bem, né? Você está controlando eventuais sintomas que você pode ter que são decorrentes do tratamento, que o tratamento pode deixar ali sequela sim,
mas você está olhando para isso e cuidando, você está curado. E não é questão de se enganar. Ah, estou me enganando, doutor Alex. Não, você não está se enganando. Você está alimentando bons pensamentos. Você está alimentando sentimentos positivos, pensamentos positivos. E eu posso também pensar que eu não estou curado. Ah, eu não estou curado, não. Daqui a 5 anos eu vou pensar. Mas pensar que você está curado e que você não está curado, você gasta a mesma energia. O pensamento é o mesmo. É, o gasto energético é o mesmo, mas o sentimento é totalmente oposto. Então, se você alimentar com sentimentos positivos a sua vida daqui para frente, depois que você teve um diagnóstico, ou depois que você terminou um tratamento, ou se você está fazendo um tratamento, se você alimentar bons pensamentos positivos, com certeza o seu corpo vai funcionar mais. Com certeza seu corpo vai funcionar mais em harmonia, você vai se sentir melhor, você vai se sentir mais vivo, você vai mais aproveitar as pessoas que estão ao seu lado. Você vai estar botando mais vida no tempo que te resta, independente do tempo que for, né? Aqui eu não estou falando disso, eu estou falando de vida de verdade. Então, como o tema da live eu falei, vida após o câncer. Como um bom acompanhamento faz toda a diferença. O bom acompanhamento faz toda a diferença, porque desde o início, desde o próprio tratamento, o seu médico já está definindo ali qual é a melhor forma de te ajudar, qual a melhor forma ali de minimizar o que você está sentindo, qual a melhor forma de te levar mais à frente. Isso é o poder do acompanhamento, isso é o poder de você ter um médico a quem você pode confiar, ou médicos ou profissionais a quem você pode confiar. E por último, a cura, né, não é algo estático. A cura, a gente pode entender a cura como um processo de cura, como uma vontade que o nosso corpo funcione em paz e harmonia. Então, mesmo aquela pessoa que é difícil do câncer ser curado, ou mesmo pode ser possível só pela graça de Deus, mas até mesmo essa pessoa, durante o seu tratamento, se ela estiver bem, vivendo, ela está curada nesse sentido da cura como um processo de cura, porque ela está se sentindo bem, ela se sente que ela está olhando para o rio, mas aquela água do rio ela está sendo renovada, e a água sendo renovada é a sua vontade de que seu corpo continue indo bem, de que você continue vivendo, que você continue bem. E lá nesse rio você pode navegar nele e pode ter certeza, vão ter momentos difíceis, vão ter corredeiras, vão ter pedras, tanto dos lados do rio, mas no meio do rio que você vai ter que desviar. Mas no fundo você vai entender que você não está numa canoa sozinho, você está numa canoa havaiana, com várias pessoas ali, médicos, seus familiares, as pessoas que você ama, ali seus amigos, te ajudando a remar naquela maré, conduzindo ali para a sua cura, seja o que for cura para você. Então veja como a força, né, que vem não só da sua família, mas de Deus, que está dentro de você, fazendo o seu corpo funcionar nesse momento, com certeza, falo isso com toda certeza, vai te ajudar a chegar na cura. Seja qual for a cura para você, qual o significado seja para você, seja ser a cura pelo controle, né, da doença, ou sim, se é uma doença que a gente não está mais conseguindo controlar, que seja a gente viver o melhor, fazer o melhor com aquilo que a gente tem, dar o nosso melhor. E isso é vida, tá, gente? Então eu queria agradecer você que ficou aí me ouvindo. Se você chegou agora de uma parte da live, eu vou deixar gravada. Depois ela vira um episódio do meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer, que tem ali já 69 episódios. Em breve eu vou botar o episódio 70, que com certeza, se você olhar ali, você vai achar muita coisa poderosa que vai te ajudar muito a viver daqui para frente. Então, gente, olha,
Um beijo, um abraço aí. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu quero agradecer muito aí a presença de vocês. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, eu posso dar uns minutinhos aí. Mas já agradecendo a todos pela presença e vamos se falando aí. Quem tiver uma pergunta para me fazer, pode botar lá no meu direct, né? Que eu vou ter o maior prazer em responder. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.